Bom dia, igreja. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Que Deus nos dê momentos preciosos na sua presença nesta manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Então, ouvi toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, de tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra e a glória, e o domínio para todo sempre. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Todo-Poderoso, estamos aqui na tua casa, reunidos como igreja tua, e queremos te pedir, ó Pai, a tua presença conosco, o teu Espírito aqui permeando os nossos corações e falando, ó Pai, aos nossos corações. Permita, ó Pai, que nós possamos ter dentro momentos agradáveis de edificação. Pedimos em nome de Jesus. Amém.
Podemos sentar. Para o nosso momento de confissão, vamos nos inspirar na leitura do Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Caso alguém tenha algum tipo de queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Vamos passar em oração silenciosa, colocando diante de Deus nossa situação pecaminosa e buscando nele perdão dos nossos pecados. Oremos. Ouve, Senhor, a oração do teu povo eleva-te nesta hora. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Ajuda-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Depois de Cristo,
Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos vocês. Nesse momento de louvor, vamos colocar os nossos corações em Cristo, as nossas causas em Cristo, nosso agradecimento em Cristo. Vamos fazer isso sempre consciente de tudo que Ele tem feito por nós. E vamos começar com um louvor que é do nosso cenário, um hino, né? Muito legal, muito bonito, e diz muito. É o hino Juntos, e acima de tudo, né, nesse momento de louvor, é o que devemos fazer como igreja, sendo corpo, como o pastor sempre fala, né, todos partes do mesmo corpo, do mesmo família. Então, façamos, levemos esse louvor a Cristo juntos como um só.
para Deus, pois estamos eles eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Vamos aproveitar enquanto cantamos esse hino para fazer o nosso momento de dedicação. Aqui à frente está a casa de Márcio e a sexta para o Bazar, já está convidando a todos os irmãos para que façam uso desse tempo enquanto cantamos para fazer as suas ofertas e para fazer a sua dedicação, dedicando assim a sua vida ao nosso Deus. Senhor amado, continuamos, Senhor, na tua
nesse instante, ó Pai, nós queremos te pedir, ó Pai, que tu consagres as ofertas, as vidas, ó Pai, dedicadas a ti neste momento. Que nós possamos, ó Pai, sempre entender, ó Pai, que essa é a tua vontade para conosco. Que possamos, ó Pai, estar de corpo e de alma presentes, ó Pai, neste trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Crianças, uma criança esperando as outras. Acho que é feriado. Vamos lá? Esse cântico é interessante, né? Porque nós normalmente deixamos de cantar ele há muito tempo, né? Acho que era da nossa infância que a gente cantava esse cântico, né? E é interessante porque ele tem uma música bem animada, bem alegre, né? Então é sempre bom, combina com criança, né? Combina com criança. Vamos agradecer a Deus pela vida das nossas crianças, né? Pedir por aquelas que não puderam vir hoje, que sejam abençoadas também com seus lares e suas famílias. Vamos orar? O Arthur não passou bem essa noite, ele está até bem pálido, viu? Aproveita e já para. Então nós vamos orar por ele, tá? Senhor Deus e Pai, que estamos nas nossas crianças, queremos colocar no teu altar de modo especial o Arthur, pedindo tuas bênçãos sobre ele, ó Pai, te louvando, porque ele está aqui na tua casa, junto com a sua família. Fica com ele de modo especial, fica com as nossas crianças aqui nesta manhã, dispensa a tua graça, a tua bênção sobre cada uma delas, ó Pai, que elas sejam também ricamente abençoadas por ti, possam sempre ser trazidas à casa do Senhor. Que haja, Senhor, um momento gostoso para elas aqui na tua casa, sempre que elas vierem, ó Pai amado. Dá esta bênção a essas crianças, aos seus lares e famílias. Fica conosco também, é o nosso pedido agradecido, em nome de Jesus. Amém. De oração, de gratidão, de intercessão, gratidão quem quer se manifestar. Obrigado, Márcia. Eu agradeço a Deus, assim chegou muito agora de oração. Então, gratidão a Deus, gratidão aos irmãos, essa oração que é tão bom a gente sentir
como uma família, abraçar a Deus. A gente passa por momentos tão difíceis na vida e a gente vê a oração tem poder. A oração faz a força brotar onde não tem nada. Deus, o seu Filho da misericórdia, Ele está ouvindo as nossas orações. O devido dele está respondendo. Amém. Então, eu gostei muito nessa semana de cantar o hino Segura na Mão de Deus. Esse tem sido a minha força, a minha rocha. Então, a gente segurando na mão de Deus, não há problema que Ele não possa resolver. E a gente sente, a gente mostra naquele que nos fortalece, que é Jesus. Então, cada um de nós tem um problema, tem uma dificuldade, segura na mão de Deus. Ele vai dar força para você passar pelo deserto. Então, Jesus, agradeça as orações. Amém. É muito bom rever bem, né? E quando terminamos em oração, né? Alguém que é assim também. Amém. Mais. Só os grandes momentos de saudade, euforia, né? O que é natural. E eu queria muito agradecer também, porque a Bárbara não fez assim, né? Inglês aqui, né? No Brasil, então, a gente vai para lá sempre. É pouco, né? Mas ela fez um dia, essa missão, aí eu consegui. Eu jurei, eu então, eu queria agradecer a Deus, né? Por esses esforços que a gente teve para dentro da vida. Louvado seja Deus, né? Como eu falei de manhã, né? Repeti bastante, enfatizei bastante, né? Nós somos totalmente dependentes do Senhor, né? E é bom quando a gente reconhece isso, né? Porque aí a gente passa a louvá-lo, passa a glorificá-lo por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz, né? Alguém mais? Muito bem. Pedir a direção, né, de Deus. Amém. Alguém mais? Eu senti o coração de agradecer a Deus pela nossa igreja. Amém. Porque nós somos uma família, como a irmã disse, uns olhos pelos outros. Né? E eu me emocionei com o filho da Patrícia, que é meu filho. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. E eu espero que a gente esteja cada vez mais firme. Amém. Mas a gente está aqui para a gente seja prazer nisso. Eu tenho percebido isso ao longo dos anos, eu fui vindo devagarzinho. Amém. Eu dei anos para ir para a escola dominical, hoje eu me sinto tão bom olhando bem. Amém. Agradeço a Deus pela nossa igreja. Amém. Louvado seja Deus. Ontem, né, a dona desculpa, acontece. Amém. Glória a Deus. Feliz com a sua presença, viu? E com a carinha boa. Nós tivemos ontem visitando o seu João Moura, né? Ele passou mais de um mês no hospital, fez uma cirurgia e nós o encontramos bem melhor, mas ele deve ter um tratamento bem longo aí pela frente. Caramba, aí 3 vezes por semana no Hospital das Clínicas, enfim, uma batalha aí mesmo, né? Mas ele, animado, alegre, falando que ele quer ir na igreja, né? Quer ir na igreja. Nós o visitamos no hospital há 2 semanas, né? Ele estava muito inchado antes da cirurgia. Hoje ele está assim, eu falei, ele está enxuto, né? Parece que todo aquele inchaço dele desapareceu. E ele
interagiu bastante conosco ontem lá, passamos momentos gostosos ali. Então, muita oração em favor do João Moura, da Cida, né, da Camila, nesse período, né, de tratamento intensivo. Né, tratamento intensivo. Então, nós queremos pedir que a igreja não se esqueça do João Moura nas suas orações. Ele tem muita vontade de vir da igreja. Ele fala até meio emocionado, né? E falar meio emocionado para ele é complicado. Aí a coisa pega. Menino, o que você quer dizer? Vai dizer tudo. Em relação ao seu Carlos, agradecer as orações da igreja e pedir que o nosso continue orando por ele. Amém. Continuar orando, né, pela vida do nosso irmão, né, Carlos, lá em Niterói, né? Hoje já está na casa de Niterói. Temos orado por ele. Essa semana, um pastor amigo nosso, que ele faleceu, né? O pastor Levi, ele é pastor lá de Piracicaba. Foi pastor durante muitos anos em Avaré. Né? Quem falou? Avaré. É muito amigo nosso, né? Eu falava que eu gostava muito da Levi, porque o Levi é bem melhor que eu, sabe? Porque eu sempre encontro com as pessoas maiores, né? Então, mas o Levi é uma bênção, aquele pastor, e uma pessoa muito querida nossa. O pai dele era pastor também, igreja do Brasil, de Alvarenga, ali naquela região de Botucatu ali, e pessoa muito amada nossa, e vai passar amanhã por uma cirurgia de colocação de ponte de sapé. Então, no site da igreja estão pedindo oração por ele, né? Então, o reverendo Levi de Alvarenga, nas nossas orações vamos lembrar dele, né? Mais algum pedido, uma gratidão? Amém. Vamos continuar orando, né? Que bom. Que Deus continue na direção, né? Tá. Vamos orar assim, colocando as mãos no Senhor. O Gustavo, ele não fala nada, né? O Gustavo é quieto. Oliveira fala assim para identificar. Isso. Ele passou por um processo, né, cirúrgico aí. Tudo bem? Feliz em vê-lo, né? Deus abençoe também, né? Mais alguém? Amém. Coração pela mulher, então, para a cirurgia que ela vai fazer, né? Mais alguém? Oi? Fala. Eu quero agradecer também a Deus e a Márcia. Que bom que nós somos meninos lá em casa. As coisas que eu quero que Deus abençoe a vida dela. Amém. Muito bom. Mais alguém? Agora você vai ficar em casa depois você esquece. Agradecer a Deus, né, pela recuperação da família, e agradecer a igreja que se orou por ela, graças a Deus ela está bem, plena da recuperação. E pedir que continuasse orando pela mãe dela, Wanda, com um problema na coluna, no joelho, e ela não está dando, está já há bastante dias. E agora a filha dela assim,
agradecer, né? E se não celebrar, continuar cantando e agradecer Deus pela minha vida. Família da Ellen, né? Mais alguém? Não? Então vamos curvar as nossas cabeças, né? Vamos orar ao Senhor, né? Como família, como corpo, vamos entregar nas mãos de Deus a nossa gratidão e a nossa intercessão por aqueles pedidos que foram feitos, a manifestação de gratidão pelas bênçãos recebidas, né? No silêncio, alguns momentos, oremos ao Senhor. Nós te agradecemos primeiramente porque nós temos um Pai nosso, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos abençoa, um Pai que supre as nossas necessidades, um Pai que faz além, faz muito mais do que aquilo que podemos pedir ou pensar. Nós te louvamos, nós te agradecemos pelas bênçãos que temos recebido como pessoa, como família, como corpo de Cristo, a Deus amado. Muito obrigado pelas manifestações da Tua graça sobre nós, sobre as nossas vidas. Sem Ti, Deus, nada somos, nada podemos fazer. Que nós aprendamos, Senhor, a cada dia depender mais e mais do Senhor. Então, ó Deus, aceita a nossa gratidão como igreja e, ao mesmo tempo, ouve as nossas orações de acordo com essas necessidades que foram colocadas aqui, ó Deus. Tu conheces melhor do que nós cada coração, cada vida, cada necessidade. Então nós pedimos, visita poderosamente essas vidas, Senhor, manifestando o Teu poder, manifestando a Tua graça, a Tua glória sobre essas vidas nesses momentos difíceis, Senhor. Visita os lares de pessoas enfermas, Senhor, que eles sejam também sustentados pela Tua graça, abençoados, porque juntamente com aquele que carece, Senhor, da Tua bênção especial, ó Deus, existem esses lares, essas famílias, Senhor, renova o ânimo, a fé, a dependência de Ti, Senhor. Ó Deus, mais uma vez ouve, Senhor, as nossas orações, pois nós oramos agradecidos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, o texto básico, da nossa meditação é Colossenses capítulo 3, verso 1, mas eu vou usar até o versículo 17, até o versículo 17, nós colocamos na leitura do Uníssono, texto de Colossenses 2, e a meditação em Colossenses capítulo 3, até o verso 17. Nós vamos praticamente permanecer com a Bíblia aberta e vamos usar todo o texto aqui. E esse versículo inicial, que nós colocamos como referência, ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busque as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus.
Eu pus também aqui no meu texto a tradução da Bíblia Mensagem. Eu gosto muito da Bíblia Mensagem. Eu não sei quem usa, quem conhece, mas a Bíblia Mensagem, para mim, ela foi uma bênção de Deus, no sentido de dar um significado, né? Uma amplitude assim, do significado das nossas leituras. Então, eu gosto de ler a Bíblia que eu tenho, a NAA, junto com a Bíblia Mensagem. Na Bíblia Mensagem, esse versículo específico de Colossenses 3:1 diz assim: então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição com Cristo, ajam de acordo com ela. Busquem as coisas norteadas por Cristo. Busquem as coisas norteadas por Cristo, né? Dirigidas por Cristo. Foi um pouco daquilo que nós falamos pela manhã aqui, né? Não dá para a gente fechar a questão em uma série de situações como se fôssemos donos dela. Mas em Cristo nós podemos ter esperança sobre todas elas. Cristo é a nossa esperança viva, né? Cristo é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então precisamos depender dele. Curvemos as nossas cabeças e mais uma palavra de oração. Obrigado a Deus pela tua palavra. Que ela seja agora para cada um de nós viva e eficaz, mais penetrante do que o espada de dois gumes e fale aos nossos corações. Fica conosco, Senhor. É o nosso pedido agradecido em nome de Jesus. Amém. Eu fiz aqui um histórico sobre o livro de Colossenses, né? Para que a gente possa entender um pouquinho do tema da nossa mensagem. O tema da mensagem é a nova vida em Cristo. E o texto de Colossenses, ele, como um todo, né? Ele é uma carta do apóstolo Paulo enviada a uma igreja que ele não conhecia, que foi fundada por Epáfras, um conservo dele, e que estava passando por um momento difícil, momento de crise, momento em que heresias estavam penetrando na vida da igreja. Que seriam essas heresias? Ensinos falsos que tentam deturpar a palavra do Senhor. E esses ensinos, eles estavam todos presentes numa filosofia que atacou a igreja nos primeiros séculos da sua existência, chamada de gnosticismo. E esse gnosticismo ele trouxe muitos prejuízos mesmo para a igreja de Cristo, principalmente no seu nascedor. E Paulo, ele já tinha uma certa experiência, né, para tratar com esses gnósticos, né? Porque esses gnósticos, eles não se apresentavam como inimigos da igreja, eles se apresentavam como amigos da igreja. Só que eles queriam fazer sociedade, né, com a igreja, eles queriam melhorar a doutrina da igreja, eles queriam acrescentar alguns ensinos que a igreja não tinha, né? Eles partiam de um pressuposto que só a mensagem de Cristo era suficiente. Então eles queriam ajudar, sabe? E nessa ajuda, eles traziam exatamente essas confusões terríveis aí para a igreja. E é interessante observar, eu falei isso até na quinta-feira, na reunião das senhoras, que o texto mostra bastante a habilidade de Paulo, né? Ele recebe notícias da igreja e que a igreja estava sendo vítima dessas heresias. Essas heresias estavam perturbando a igreja. O que ele faz? Eles querem essa carta. Só que eles querem essa carta, primeiro, agradecendo a Deus pela vida daquela igreja. Depois, agradecendo a Deus pelo testemunho daquela igreja. Enfim, ele reconhece que aquela igreja foi formada, né, à luz da palavra, que ela estava firmada na palavra e que ela estava, a oração dele é que ela continue cada vez mais firme, né, mais estabelecida na palavra para não ser vítima dessas perturbações. Aí depois que ele vai falar sobre o assunto. Em outras palavras, né, ele não dá bronca primeiro, mas primeiro ele reconhece o valor, primeiro ele reconhece, né, o que a igreja fez de bom. Porque às vezes, amados,
na nossa prática, né, diante de um problema, nós vamos direto no problema. E é desagradável, né, porque nem todos têm problema o tempo todo, e nem todos nasceram com problema, mas o problema aconteceu. Só que tem alguma coisa boa. E Paulo tenta resgatar essa coisa boa para quê? Para combater o problema. Essa população era composta de frígios, né, que eram os nativos, gregos e judeus. No cativeiro babilônico, lá, foram deportadas para essa cidade 2.000 famílias judaicas para essa cidade. Ela foi destruída depois por um terremoto. As duas cidades vizinhas de Ló, Sá e Herápolis, foram reconstruídas, ela não. E quando Paulo mandou essa carta, a cidade já estava experimentando uma certa decadência. É interessante também porque nós, quando lemos a palavra, conhecemos um pouco a palavra, ouvimos falar de Filemão, né, do seu escravo, Onésimo. Pois bem, esses pertenciam à igreja lá de Colossos. O que mais eu poderia destacar? Eu fiz uma série de anotações aqui, mas eu não vou usar todas elas. O que eu queria destacar aqui é que o problema do gnosticismo, né, naquele período da igreja, ele era tão sério que elas foram objeto de 8 livros do Novo Testamento, ou seja, 8 cartas do Novo Testamento foram escritas para combater esse problema do gnosticismo. Foram elas Colossenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, 1, 2 e 3 João e a Epístola de Judas. Tá? Então todas essas cartas foram escritas para quê? Combater essa mesma heresia. O reverendo Hernandes, no seu comentário sobre a carta de Paulo aos Colossenses, ele sintetiza isso, e eu gostei muito da síntese que ele fez, porque ele pega todo esse pano de fundo aí da igreja de Colossos, né, e diz assim: a carta de Paulo aos Colossenses tinha 2 propósitos fundamentais. Primeiro, elogiar os cristãos pelo crescimento espiritual. Paulo era um pastor com profunda sensibilidade, conhecia a importância do encorajamento. Ele não desperdiçava a oportunidade de elogiar as pessoas, encorajá-las a prosseguir firmes na fé. Amados, na igreja muitas vezes hoje falta essa palavra de encorajamento. Mas que nós gostamos de apontar apenas os problemas, apenas as dificuldades, apenas as falhas, as fraquezas, né? E nos esquecemos de encorajar os irmãos à fé, a encorajar a buscar na Escritura uma capacitação cada vez maior, buscar na comunhão com Deus um crescimento espiritual, mostrando que Deus já fez uma grande obra nas nossas vidas. E essa obra, ela permanece, né? Ela permanece. Não é porque passamos por uma luta, por uma dificuldade, é que tudo foi perdido, não. Então, o apóstolo Paulo nos ensina, né, a elogiar as pessoas e encorajá-las a permanecer firmes na fé. Segundo, alertar os cristãos sobre o perigo das heresias. Heresias são exatamente esses ensinamentos sutis, né, que vai penetrando. E hoje nós podemos dizer assim, que hoje nós não temos especificamente uma heresia, né? Mas o nosso tempo, ele tem fornecido uma série de interpretações esquisitas da palavra. Hoje, os chamados representantes da igreja que estão na mídia aí, eu não sei se eles são dignos de ser seguidos. Mas por quê? Porque parece que alguma coisa não está batendo com a Escritura, alguma coisa está batendo com a palavra, né? Parece que é uma coisa muito mais personalista, uma coisa muito mais de tentar criar ao seu redor um ambiente onde ele se destaque, e não o destaque vá para o Senhor da igreja. Então Paulo escreve para prevenir a igreja sobre o perigo das heresias. E ele sintetiza assim: o misticismo sincrético. Esse sincrético aí é exatamente a mistura de muitas crenças, né? Então o misticismo sincrético, o legalismo vem lá do judaísmo, que estava presente nessa cidade, nessa igreja, e o ascetismo, né? Esse ascetismo seria um culto
sobrenatural, né? Culto aos anjos e coisas assim. Porque o gnosticismo, ele não aceitava que Jesus Cristo, que Deus havia criado o universo. Por quê? Porque um Deus perfeito não pode criar alguma coisa imperfeita. Então ele entende que quem criou foram entidades espirituais debaixo de Deus, eles chamam de anjos, né? Que criaram. Então esses anjos vão ser cultuados também, porque eles exercem influência sobre as nossas vidas. Era uma confusão tremenda, muito diferente da mensagem pregada por Paulo. Os falsos mestres diziam que apenas a fé em Cristo não era suficiente para a salvação. Olha, a fé em Cristo, né? O que nós aprendemos da palavra? Pela graça, sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas eles de uma forma sutil, né? Porque nós temos dificuldade de entender essa doutrina, ou não? Quantas vezes eu já vi, né, pessoas antigas da igreja falar, pastor, mas é só isso? Eu não preciso fazer nada. Qual é a contrapartida que eu tenho que dar para receber de Deus essa tarefa? Então, amados, não é uma questão de fazer alguma coisa para. A questão é essa graça se manifesta sobre nós, pela fé, né? Nós recebemos essa salvação e passamos a viver como filhos de Deus. Então, o que nós devemos fazer como filhos de Deus? Viver exatamente o tema da nossa mensagem, viver a nova vida em Cristo. Então, esse viver a nova vida em Cristo hoje é um imperativo sobre as nossas vidas. Ou seja, nós que conhecemos, nós que fomos alvos dessa graça, dessa bênção, dessa transformação, precisamos evidenciar como? Através das nossas vidas. Então, o mandamento hoje, para nós, tem um sentido contrário. O mandamento não foi feito para que eu, obedecendo, receba. Mas ele foi feito para que eu, recebendo, né, eu viva esse ensinamento. Então, primeiro eu recebo essa graça. Depois eu sou desafiado a viver essa graça, a manifestar essa graça. Essa heresia acaba a partir dos seus fundamentos. Ainda hoje, a suficiência da obra de Cristo das Escrituras é negada, até mesmo em círculos chamados evangélicos, né? Por quê? Porque muitos, quando nós lemos a carta de Paulo aos Gálatas, o apóstolo Paulo usa palavras pesadíssimas para a igreja de Gálatas. Por quê? Porque eles começaram na fé e agora estavam se aperfeiçoando nas obras. Porque entendiam que, fruto da influência dos judaizantes, é que a fé é insuficiente para a salvação. Se não fizer boas obras, não pode ser salvo. Então Paulo procura fazer essa correção, né? Nós fazemos boas obras não para nos salvar, mas nós fazemos boas obras e devemos fazer boas obras porque somos salvos. Um salvo não pode produzir outra coisa, né? Se é um salvo, se foi transformado, o que você tem que produzir? Boas obras. Não tem jeito de produzir outra coisa, né? Então, é diferente da visão que impera, né, em muitos meios religiosos do nosso tempo. Quando você precisa fazer boas obras para receber de Deus essa tarefa. Então, quando ele escreve esse resumo, ele pergunta: que doutrinas foram atingidas pela heresia de Colossos? Primeiro, a doutrina da criação. Se Deus é espírito, eternamente bom, não poderia ter criado a matéria essencialmente má. Consequentemente, Deus não é o criador do mundo, se os gnósticos. As emanações de Deus antes é que criaram o mundo segundo os falsos mestres. É uma deturpação completa da Escritura. Por quê? Nós cremos, né? Pega os salmos são preciosos nesse aspecto. Davi, né, escrevendo seus salmos, ele se manifesta muito quanto a esse Deus, né, que ele adorava. Esse Deus em quem ele cria, que era o quê? O Deus criador dos céus e da terra. Mas se nós não cremos que Deus criou todas as coisas, nós estamos jogando parte da Escritura. E os gnósticos tinham de uma forma sutil, tentando dizer que não era bem assim. A doutrina da encarnação de Cristo.
Se a matéria é essencialmente má, e Jesus Cristo é o Filho de Deus, então ele não teve corpo de carne e ossos como nós, disse nos gnósticos. Para os gnósticos, Jesus Cristo era uma espécie de fantasma espiritual. Olha o que eles diziam. Chegava a afirmar que quando Jesus caminhava por uma praia, não deixava rastro na areia. Lembra-se de uma passagem de João que fala: provai que os espíritos vêm de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne, esse vem de Deus. O gnosticismo negava isso, negava a encarnação de Cristo. Achava que ele era, sabe, um ente espiritual, sagrado, sim, mas era um ente que não tinha vida terrena. Por quê? Porque essa vida terrena era incompatível com a presença de Jesus. Então Jesus existiu, só que ele não era gente, não era pessoa. Por que os credos posteriores, tentando dar um fundamento à igreja, eles apregoavam que nós cremos que Jesus é 100% homem, 100% Deus. Isso faz parte da confissão cristã de fé. Nós cremos que Jesus é perfeitamente homem, ou seja, como homem ele sofreu em nosso lugar. Agora ele é perfeitamente Deus também. Ele tinha uma vida diferente, ele não pecou, ele não conheceu o pecado. E o gnosticismo queria negar isso. Então, ele continua. A doutrina da santificação. Os gnósticos diziam: se a matéria é má, logo o nosso corpo é mau. Se o nosso corpo é mau, nós devemos adotar com ele duas atitudes. Primeiro, afligi-lo, caindo nas malhas do ascetismo. Esse afligir o próprio corpo, ele é parte integrante de muitas religiões pelo mundo. Essas pessoas creem que através do autoflagelamento elas vão se purificar. Basta você olhar na internet, você vai ver populações fazendo isso. Para quê? Para purificação. Se autoflagelando, sangrando ali, Por quê? Porque ele não consegue entender esse oferecimento de Cristo uma vez para sempre. Cristo foi esse sacrifício, não precisa mais me sacrificar. Mas eles não creem nisso. Então, se a carne é má, como é que eu combato a carne? Eu pequei. Como é que eu combato o pecado? Eu não confesso a Cristo. Eu me autoflagelo para quê? Para judiar da minha carne, porque a minha carne está me fazendo pecar. A minha carne está me fazendo mal. Isso soa um pouco agradável aos olhos de muitas pessoas que não conhecem a palavra. E aí elas partem para isso, aceitam esse autoflagelamento. Aí ele continua, Duas atitudes diante do corpo mal: afligi-lo ou ignorá-lo, caindo na terra da insensibilidade. Ou seja, se o corpo é mau, vamos cair na gandaia. Por quê? Porque não tem nada o que fazer. É mau, então vamos dar vazão a ele, aos seus instintos. Por quê? Era isso que apregoava o gnosticismo. Então, veja bem, como é que fica a doutrina da santificação diante desse ensino? Santificação seria uma coisa impossível, mas nós cremos, que através exatamente dessa comunhão com o Senhor, comunhão com a sua palavra, uma vida de oração, nós podemos crescer espiritualmente. Nós podemos amadurecer espiritualmente. Nós podemos viver uma vida de busca da santificação. Então, amados, quando eu coloquei até no nosso texto boletim, falando sério sobre viver a nova vida em Cristo, quando pensamos em vida cristã, não tenhamos em mente apenas aquelas observâncias normais de um cristão: assiduidade aos cultos, contribuinte fiel, orar na igreja, ocupar um cargo, a função na instituição. Essas coisas são importantes? São importantes se elas não forem causa, não são essas coisas que vão nos dar a bênção de Deus. Mas nós praticamos essas coisas porque fomos abençoados por Deus. Porque fomos abençoados por Deus, é que nós sentimos o desejo de se unir, de cultuar, de participar, de servir, de oferecer os nossos dons aos talentos. Por quê? Porque Ele já alcançou cada um de nós. Ele já nos deu salvação eterna. O que estou fazendo agora é retribuindo aquilo que Ele já fez. E não fazendo
Então, tendo como referência o capítulo 3, né, de Colossenses, observamos como o apóstolo Paulo, dentro dos perigos das heresias que perturbavam aquelas igrejas, enfatiza as verdades da palavra que eles ouviram anteriormente através de Epáfras. Primeiro, ele enfatiza a necessidade do despojamento da velha natureza. Então, Paulo deixa claro aqui nesta carta que nós temos despojar da velha natureza. E quando eu tenho esse texto, despojar das obras, da velha natureza, me vem à mente o ensino de Paulo aos Gálatas, né? Gálatas 5, quando fala obra da carne e fruto do Espírito. Ora, se eu devo primeiramente despojar das obras da carne, quais são essas obras da carne? Imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, cimeiras, acesso de raiva, ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedices, as farras e outras coisas parecidas. Amados, temos que nos despojar. Agora, despojar como? Através da graça que recebemos do Senhor. Não há mais prazer em participar dessas coisas. Por quê? Porque o nosso prazer hoje, né, está em agradar a Deus, em fazer a vontade de Deus. E nos revestimos do quê? Da nova natureza. O que está presente na nova natureza? Exatamente o fruto do Espírito. E como a gente vê esse fruto do Espírito, né? Esse fruto do Espírito, o texto é traduzido de uma forma assim como nós lemos a fruto do Espírito, então costumamos responder assim: o fruto do Espírito é o amor. É o amor. Agora, ele se evidencia, né? Como que eu demonstro esse amor? Através exatamente da alegria, da paz, da paciência, da delicadeza, da bondade, da fidelidade, da humildade e do domínio próprio. Olha que coisa maravilhosa. Então, nos livrarmos daquelas coisas ruins, mas nos enchermos das boas. Não podemos ficar numa neutralidade. Não dá para falar de cristão que não faz nada errado, mas também não faz nada certo. Porque, amados, se não fizermos nada certo, nós já estamos fazendo errado. Uma colocação do Marcos hoje na aula, né? Quando ele fala de omissão. Se eu não estou fazendo nada certo, né? Mas também, desculpa, não estou fazendo nada errado, mas também não estou fazendo nada certo, eu me borro no quê? Exatamente na omissão. E a omissão, à luz da palavra, é pecado. Tá? Não dá para ficar no meio termo, né? Não dá para ser mais ou menos, né? Então, meus irmãos, quando eu olho para esse texto, né? Colossenses capítulo 3 aqui, eu vou pegar no começo do capítulo, né? Qual é a base dessa nova vida em Cristo? Primeiro, nossa união com Cristo. Se fosses ressuscitados com Ele, né? Busquem, pensem no quê? Nas coisas do alto. O que é pensar e buscar as coisas do alto? Mas não é viver no mundo da lua. Não é viver andando por aí só pensando no céu. Não é olhar a realidade do mundo e dizer, não, mas nós vamos ter a eternidade. Não é isso. Quando ele fala de buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto, ele está dizendo de uma forma muito clara, né? Busquem, né? Pensem, tenham intimidade com o alto, tenham intimidade com o Senhor. A nova vida em Cristo não pode ter outra direção. A nova vida em Cristo tem que ter direção do alto. É muito comum a gente ouvir falar de literatura de autoajuda, né? A literatura de autoajuda é a que mais vende, né? Não sei se no mundo, mas em nosso país é a que mais vende. Como se eu pudesse simplesmente me ajudar a resolver todos os problemas. Eu preciso muito mais da ajuda do alto do que da autoajuda. Que tal autoajuda pressupõe o quê? Pressupõe que eu posso, pressupõe que eu sou, pressupõe que eu tenho condição. Isso é muito importante, amados. Nós entendemos que nós precisamos da ajuda do alto, porque sem a ajuda do alto, nós nada somos. Agora, com a ajuda do alto, nós podemos fazer o que o apóstolo de São Paulo fala.
olhando para nós nos reconhecemos como miseráveis homens que somos. Não entendemos nem o nosso próprio modo de agir. Mas em Cristo, ou seja, recebendo o ensinamento, recebendo a graça, o fortalecimento, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Lembra bem, eu posso fazer coisas maravilhosas? Posso. Em nome de quem? Através de quem? Foi ver isso na aula ainda há pouco. Às vezes nós temos dádivas, né? Em nossa casa, nossa família, e somos tentados a pensar que nós somos os responsáveis por isso. É muito comum a formatura de um filho, né? Você receber homenagens, né? E as pessoas falaram, graças a vocês, graças ao empenho, ao esforço, a isso, aquilo, né? Amados, foi graças a Deus que esteve conosco, né? E nos capacitou, e nos fortaleceu, e nos supriu, e nos deu tudo, para que nós pudéssemos dar também. Eu não sei se eu já citei aqui, mas uma pesquisa feita ali na região de Ribeirão Preto, com pessoas famosas da sociedade, que responderam uma enquete de uma revista a que eles deviam o sucesso deles. Em 25 pessoas entrevistadas, né, pessoas de ponta na sociedade, 25, uma se referiu a Deus. As demais todas se referiram ao quê? Ao seu braço forte, ao seu esforço, à sua gana, à sua dedicação, à sua, a sua capacidade. Alguns agradeceram até aos pais, mas numa colocação puramente humana, como se nós fôssemos as pessoas mais maravilhosas desse mundo, capazes de produzir coisas maravilhosas. Mas o homem é capaz de produzir coisas maravilhosas, mas o homem não cria nada, o homem não inventa nada, né? O homem descobre aquilo que o Senhor já fez. Ontem uma palavra marcou bastante para mim na visita do João Moro. A dona Cida, a dona Cida deu um testemunho bonito. Ela falou: pastor, sabe que eu tenho ficado impressionado no Hospital das Clínicas pela quantidade de médicos que eu vejo falando de Deus e agradecendo a Deus e atribuindo a Deus muitas coisas que ocorrem lá. Ela falou isso para nós. Que coisa boa, né? Por quê? Porque, amados, a verdadeira ciência não conflita com Deus. Agora, essa ciência de que o homem, né, a divindade, não pode se entender com Deus. Porque esses profissionais, né, são pessoas muito capacitadas. E dentro, às vezes, da tua classe, eles se distinguiram, né? Chegaram ao ponto, são os mestres maiores da área. E isso pode subir na sua cabeça, achando que eles podem alguma coisa. Mas o que eles podem? Eles são tão famílias quanto os demais. E quando ele se curva diante de Deus, né, como cientista, porque a verdadeira ciência vem de Deus, essa verdadeira capacidade do homem pesquisar, descobrir e criar, né, vem de Deus. Quando ele reconhece isso, ele sabe que o seu trabalho é importante, ele sabe que o seu trabalho é digno, mas ele sabe que o poder é só do Senhor. Ele está cansado de ver casos em que ele não tinha esperança nenhuma, casos em que ele achava que não dava para fazer nada. Ele chegou a citar o nosso irmão João Moura, uma médica conversando com ele: olha, o senhor é muito forte, no seu lugar eu não sei se eu teria resistido. E aí se revela a Deus. Se revela a Deus. Então, mas nós precisamos crescer exatamente nesse fundamento. Nesse fundamento, tudo vem do Senhor. Esse texto também fala da morte da velha natureza, que eu já mencionei. Fazer morrer tudo que a identifica, faça morrer tudo que pertence à velha natureza. Abandone no momento outras coisas ruins da carne. E ele cita aqui nos versículos 5: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Eu estava ouvindo ontem um pouco daquela reportagem lá
da manifestação do 7 de setembro, né? Aí houve algumas palavras de liderança significativas, ditas entre aspas evangélicas, né? Usando palavras que não são dignas do cristão. Não importa o que outros tenham feito, mas essas palavras não podem estar no coração do cristão. Não pode. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque se apresentam como cristãos, se apresentam como defensores, né, da moralidade, mas são capazes de, com os seus lábios, com sua boca, ferir, ofender, fazendo o quê? A mesma coisa que tem recebido. Onde que a palavra nos ensina? Onde que a palavra nos autoriza a tratar com a mesma moeda? A pagar, né, com a mesma medida? Onde que a palavra nos autoriza a fazer isso? Jesus amado nos envergonha quando ele diz assim: orai pelos vossos inimigos, né? Orai pelos que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis. Ontem nós vimos maldições sendo proferidas por cristãos, entre aspas, pastor, entre aspas. Será que estão preocupados com o reino ou estão preocupados com o ventre, ou com a fama, com o poder, com o momento, alguma coisa assim? Não é assim que a palavra nos ensina. A nova vida em Cristo, despidos da velha natureza, deve ser a nova para obter o pleno conhecimento, né? Pleno conhecimento. Não mintam aos outros. Isso é prática da velha natureza. Não podemos ficar vivendo de mentiras. Já inventaram mentira branca, mentira santa, mentira não sei o quê, mentirinha, olha que coisa crua. O pai de todas elas, a Bíblia diz que é o inimigo. Então, mentira não pode estar na nossa boca. Não pode estar na nossa boca. Nova vida em Cristo, né? Revestido de virtudes como ele diz: Deus, suportai-vos, perdoai-vos. O amor está acima de tudo, ele une tudo. Amados, como precisamos, eu falei isso em mensagem passada e vou repetir, como nós precisamos desse amor para quebrar essa velha natureza, como precisamos desse amor para nos despirmos da velha natureza. Por quê? Porque nós temos arroubos, né? Nós temos manifestações ainda que são da velha natureza. Às vezes nós nos entristecemos, né? Porque ficamos irados com coisas tão pequenas, tão sem significado. Eu creio que são lembretes de Deus, né, para mostrar para a gente: olha aí, você acha que é alguma coisa? Olha aí, você acha que é bom? Mas que descontrolidade é o que fez, sabe? Né? Fez você ficar transtornado. Amado, temos que nos vestir dessas coisas e nos encher do amor. O texto, ele continua, né, lá no finalzinho, já 15 e 17, ele termina de uma forma maravilhosa, quando ele fala da paz, da palavra e das ações. Um só corpo, gratidão, instruídos na palavra, relacionamentos saudáveis. E aqui ele fecha para mim com chave de ouro, quando ele diz assim: tudo aquilo que vocês fizerem deve ser feito em nome de quem? Do Senhor. Deus tem que ser o nosso avalista. Se os nossos documentos aí, das nossas afirmações, está sem essa assinatura, alguma coisa está errada. Nós temos que fazer tudo, né? Fazer tudo em nome do Senhor. Ele termina aqui dizendo que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês, instruam e aconselhem-se mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração, e tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Esse é o desafio da nossa nova vida em Cristo.
Nós temos essa nova vida? Eu creio que temos. Creio que temos. Pela fé. Pela fé. Nós somos alvos dessa graça e recebemos a nova vida. Qual é o desafio? Vivemos assim. Vivemos como nova vida. Lembra do versículo que eu coloquei lá no começo, usando a Bíblia Mensagem? Ele usa essa expressão assim. Então, se vocês estão falando sério sobre viver a nova vida da ressurreição em Cristo, age de acordo com ela. Esse é o desafio que pesa sobre nós. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos capacite a viver a nova vida em Cristo na sua plenitude, de modo a honrá-lo e glorificá-lo através das nossas vidas. Tendo como fundamento a rocha eterna que é Cristo, que a sua graça nos leve a nos despojarmos da velha natureza e nos revestirmos da nova. Que a nossa vida no dia a dia evidencie a nova vida que temos em Cristo agora. Que haja paz no meu, no seu, no nosso coração e louvor em nossos corações e em nossos lábios. E que possamos usufruir do aval do Senhor Jesus em tudo o que falamos ou fazemos para a sua glória. Amém. Vamos entoar a Deus mais um cântico. Mais de Cristo. A oração de Paulo, pela igreja de Colossos, pode ser resumida assim: o que ele queria que aquela igreja tivesse? Mais de Cristo. É o nosso desejo do coração, que nós, igreja Casa Verde, tenhamos mais e mais de Cristo. Vamos em pé, louvarmos ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Saudemos uns aos outros uma paz muito feliz.
Receber a bênção, né? Receber a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso eterno e bendito Pai, que a bênção, a comunhão e as consolações do Santo Espírito estejam e permaneçam em cada uma das nossas vidas, lares e famílias. E também estejam com o povo de Deus sobre a terra, agora e para todos sempre. Amém.